No livro profético de Ezequiel fala-se de um tema muito interessante. Eu quero considerar este tópico, pois nos leva às outras ovelhas que Jesus falou em João 10:16. Vamos ver do que se trata. Ezequiel 37, 15, 24, 15 E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 16 Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. 17 E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. 18 Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos declararás o que significam estas coisas. 19 Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. 20 E os pedaços de madeira, sobre que houveres escrito, estarão na tua mão, perante os olhos deles. 21 Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. 22 E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. 23 E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações. E os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram e os purificarei. Assim, eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. 24 E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Para José, a vara de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros, pela tribo de Efraim, e as outras 9 tribos, que juntas formavam um reino. Deve-se notar que no tempo de Roboão, filho de Salomão, havia uma divisão no reino de Israel. 10 tribos se rebelaram contra ele, e somente as 2 tribos inteiras de Judá e Benjamim continuaram com ele. E desde então até o cativeiro, e mesmo durante isso, parece, houve contínuas animosidades e disputas entre os 2 reinos, tanto em seus assuntos políticos quanto religiosos, especialmente o último. E uma união entre eles destina-se a significar este emblema, como será visto mais adiante. Jeroboão, o primeiro rei das 10 tribos, era da tribo de Efraim, e Samaria, a metrópole do reino, estava nessa tribo. Portanto, Efraim muitas vezes representa as 10 tribos, o reino de Israel, em oposição ao de Judá. Essa união dos 2 reinos seria cumprida após o cativeiro babilônico. Mas surge uma pergunta: esta profecia tem um segundo cumprimento? De acordo com o versículo 24 parece indicar que sim. Já que aqui vemos que diz isso, eles terão apenas um pastor, e isso nos lembra as palavras de Jesus. João 10:16 Também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Esses também devo trazer, e eles ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Já que aqui são mencionados 2 grupos, assim como os 2 grupos da profecia de Ezequiel, e também é dito que eles terão um único pastor, e formarão um único grupo. Então aqui estão os 2 grupos que são mencionados em Ezequiel. Um aprisco principal e um secundário, identificados como outras ovelhas, que Jesus disse que traria mais tarde. E os 2 seriam uma única aprisco sob um único pastor. Então qual é a aprisco principal e qual é a secundária? A resposta está em outro texto. Mateus 10, 5, 7, 5 Jesus enviou estes 12, e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos. 6 Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. 7 Indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Não pode ser mais claro. A aprisco principal são os israelitas naturais, representados pela vara de Judá, e a aprisco secundária são os gentios representados pela vara de José. E isso também é confirmado no texto a seguir.
Mateus 15, 21, 24, 21. E, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. 22. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. 24. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. O que chama a atenção neste texto é que ainda não era o momento de ir aos gentios, mas primeiro a pregação foi direcionada à casa de Israel. As outras ovelhas, os gentios, seriam trazidas mais tarde. Isso pode ser claramente verificado em Atos dos Apóstolos capítulo 10, aqui falamos sobre o primeiro gentio convertido, Cornélio. Paulo também fala claramente desta conversão dos gentios, quando eles foram separados como um povo à parte do povo de Israel quanto às promessas de salvação, mas estes também se tornaram participantes com o Israel natural, e os mostra aqui como dois povos que estavam unidos em um. Vamos ver. Efésios 2 e 11, 20, 11. Portanto, lembrai-vos de que vos noutro tempo erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já, pelo sangue de Cristo chegastes perto. 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derribando a parede de separação que estava no meio. 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para dos dois criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. 17. Vindo, ele evangelizou a paz, a vos que estáveis longe, e aos que estavam perto. 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e da família de Deus. 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 3, minutos e 506 segundos. 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros, e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Em conclusão, o cumprimento da profecia de Ezequiel 37. 15, 24, teve seu primeiro cumprimento depois que os israelitas terminaram o cativeiro na Babilônia e os dois reinos que estavam divididos foram unidos. E o segundo cumprimento começou seu cumprimento no século I, quando o primeiro gentio Cornélio se uniu aos israelitas que aceitaram a Cristo. E ele continuou com a conversão de muitos outros gentios, e assim quando os gentios se uniram aos israelitas como o povo escolhido de Deus, as duas varas simbólicas de Ezequiel foram unidas. Isso é destacado por Paulo no versículo 14 que diz: 14. Porque ele é a nossa paz, que fez de ambos os povos um, derrubando o muro do meio da separação. Uma cordial saudação a todos. Espero que tenha gostado das informações e aguardo seus comentários.